Amém. A gente no Brasil é conhecido por ter uma cultura de muito calor humano, e isso faz a gente se abraçar, a gente cumprimentar algumas pessoas com um beijo, dependendo da intimidade, e até mesmo apertar a mão de pessoas que a gente não conhece, mas a gente quer ser gentil e a gente toca com muita facilidade. Já algumas culturas, por exemplo, como dos países europeus, já tem uma resistência maior a qualquer tipo de toque físico. As pessoas não se tocam, a não ser que tenham muita intimidade. Mas eu ouvi uma história uma vez sobre essa diferença cultural, que foi uma história bem desagradável que o missionário contou. Eu preferia não ter ouvido, mas como eu ouvi, eu tenho que passar adiante, vocês vão ter que ouvir também. Ele falou que ele foi pregar num país que havia uma cultura de homens cumprimentarem os homens com um beijo na boca. E aí ele ficou extremamente incomodado com aquilo, mas falou, bom, eu vim aqui pregar, eles vão entender que eu estou vindo de uma cultura diferente e vão respeitar a minha cultura de origem. Nenhum homem vai vir me beijar na boca nessa igreja. E ele falou que a primeira coisa que aconteceu foi que o pastor daquela igreja foi até ele, de braços abertos, segurou a cabeça dele de um modo como ele não teria como fugir e tascou um beijo bem na boca dele. E ele relatou que essa experiência pavorosa mostrou para ele que beijo de homem, na descrição dele, tem gosto de corrimão de pensão de interior. E essa ilustração foi tão interessante que eu devo ter ouvido isso já tem uns 30 anos, eu guardei essa imagem até hoje. Era um pastor muito engraçado, mas essa é a verdade, não é? O toque tem a sua importância, mas alto lá tem os seus limites. Mas a verdade é que o toque realmente tem uma importância muito grande. A psicologia estuda sobre o papel que o toque materno tem, a quantidade de afeto, de carinho físico que a criança recebe vai impactar na saúde emocional dela quando ela se tornar adulta. Então não tem como medir. A gente vai para a Bíblia, a gente vê que o apóstolo João, por exemplo, ele mesmo diz que ele tinha liberdade para reclinar a cabeça no ombro de Jesus. É uma cena um tanto quanto estranha para a gente na nossa cultura, não é? Mas aquilo era uma expressão de afeto, de intimidade positiva no tempo de Jesus. O apóstolo Paulo fala em 4 epístolas, ele saúda a igreja com um ósculo santo, para quem quer ampliar o vocabulário, com um beijo santo. O que seria o beijo santo, né? E a gente vê esse tipo de diferença cultural, né? Paulo, quando se despede de Éfeso, ele então encontra os presbíteros e diz o texto que todos choraram muito e abraçando a Paulo o beijavam. Então vejam a diferença na questão do toque que cada cultura tem. E é interessante também que Jesus censura Simão em dado momento por ele não ter cumprimentado ele com um beijo. Ele fala assim, olha, você nem sequer me beijou, mas ela não para de me beijar os pés, né? Quando está ali a Maria beijando os pés do Senhor. E aí, gente, a gente vê também que a Bíblia revela que existe o toque de afeto, o toque de carinho, mas também que existe o toque de ira, o toque que fere, que machuca. Existe o toque que cura, mas existe também um toque que adoece, não é verdade? E aqui esse texto vai falar para nós a respeito de um toque especial, um toque que uma mulher dá em Jesus, que mudou a vida dela dali para frente. Só que o que faz um mero toque no Senhor mudar tão radicalmente a vida de uma pessoa? Será que esse mesmo Senhor, essa mesma presença está aqui hoje, acessível ao nosso toque? E se a gente puder tocar a barra da veste de Jesus, como é que vai ser esse toque? É isso que esse texto vai trazer para a gente de reflexão. Há um sentido em que todos nós precisamos tocar a veste de Jesus, todos nós precisamos tocar Ele com fé, e a gente vai pegar algumas lições aqui. Procura ficar atento agora à leitura da narrativa. Diz assim o texto: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele,
ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Um relato maravilhoso que, na verdade, divide os espectadores de Jesus em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo da multidão. A multidão era composta por pessoas que estavam encantadas com aquilo que ouviam sobre Jesus, com os milagres, com os sinais que ele fazia, e queriam também testemunhar aquele espetáculo, porque eram atraídas pelo diferente, pelo transcendente, pelo sobrenatural. Vamos lá, quem sabe a gente vai ver alguma coisa que vai dar história para contar. Eram cativadas, quem sabe, para um momento de emoção, para um momento de entretenimento, mas não queriam necessariamente ser confrontadas por Jesus. Ou seja, há pessoas que estão na multidão, mas não sabem exatamente o que estão fazendo ali. Mas não estão ali porque acreditam necessariamente que Jesus é Deus, de que Ele é o Senhor da história, de que Ele é o Rei dos Reis, de que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Havia pessoas assim ali. E podem haver pessoas assim aqui hoje também. Pessoas que frequentam uma igreja, pessoas que estão sempre próximas a Jesus, mas que não têm sobre ele o olhar que deveriam ter, o olhar que faz com que tudo seja diferente. E essas pessoas acabam vivendo uma vida muito superficial na fé. Não deixam que essa fé transforme elas. Não conseguem enfrentar seus próprios problemas, não gostam de ser confrontadas, não gostam de ser corrigidas. Elas sempre agiram de um determinado jeito e não querem agir diferente. Ouvem as mensagens de uma forma analítica, cantam e oram de uma forma automática, de uma forma protocolar, já sabem todas as rezas e os trejeitos do crente, mas não necessariamente estão no meio da multidão porque entendem que estão diante do Senhor da glória, porque entendem que precisam aproveitar essa oportunidade, que precisam tocar nele, ser tocadas por ele e ser transformadas. Não estão diante do Senhor entendendo que precisam ser curadas de certas enfermidades. Encostam no Senhor e comprimem ele como se estivessem encostando em qualquer um. Sabe aquela expressão convívio consagrado? A pessoa já aprendeu tanto a conviver com o universo cristão que ela já perdeu um certo temor que tinha que ter a Deus. Ela perdeu o senso de reverência, o deslumbre com o fato de que está diante de Jesus. Com esse versículo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Caramba, Jesus está presente aqui, para tudo, eu quero tocar Ele, eu quero ser tocado por Ele. Esse é um tipo de pessoa que está ali e que pode estar aqui também presente no nosso meio nessa noite. O outro tipo de mulher outro tipo de pessoa é representado por aquela mulher, que é o grupo dos inconformados. É uma pessoa que olha para si e fala: cara, eu estou doente, eu estou há 12 anos doente, essa doença está drenando as minhas forças, a minha vitalidade, a minha motivação, está me colocando para baixo. Eu estou percebendo que eu preciso de algo novo da parte de Deus, eu preciso tocar Ele de forma diferente, eu preciso colocar toda a minha fé e minha esperança nele, porque agora eu sou um discípulo dele, porque agora eu fui chamado a andar com ele, a ter uma relação de intimidade com ele. Não basta para mim ser um religioso, frequentador de igreja, eu quero ser
um discípulo de Jesus, alguém que anda com Ele, que ama Ele e que obedece não porque é gado, não é? Não obedece porque entendeu que Ele é o Senhor da história e a palavra dele é o que há de melhor, é porque teve essa experiência de novo nascimento de verdade. E aí essa pessoa acaba se lançando a uma fé arrojada, como essa mulher se lançou, não é? Embora só alguns experimentem a cura, a verdade é que todos nós precisamos de uma certa cura, todos nós estamos enfermos pelo pecado. Um dos textos que mais me impressionou quando eu me converti foi aquele texto que diz, Jesus fala assim, olha, eu não vim para os sãos, eu não vim para quem acha que é certinho, para quem acha que é bom. Essas pessoas nunca vão me conhecer. Elas vão sempre ter uma relação superficial, aparente comigo. Elas nunca vão ter uma relação real comigo. Eu vim para quem sabe que é doente. Eu vim para os doentes. Eu vim para quem olha para si mesmo e tem vergonha e sabe que tem coisa que tem que mudar. Para quem vem até Jesus de coração quebrantado, não importa como você esteja, quão doente você se sinta, mas se você se sente doente, reconhece isso, está quebrantado diante disso, foi para você que Jesus veio. E aí, há um sentido em que todos nós somos esses doentes, que precisamos chegar até Jesus com o coração quebrantado. E aí, para essa mulher que representa esse outro grupo, Jesus falou, a tua fé te salvou. A fé dela salva, porque ela se aproxima de Jesus diferente. E a gente está no meio de uma cultura ímpia, a gente não gosta de ser confrontado, a gente vive por natureza espiritualmente insensível, a gente tende a ter coisas na nossa vida com as quais a gente se habitua que estão drenando as nossas forças. Mas a verdade é que nessa noite, se você reconhece que é o seu caso, você pode tocar aquele que tem todo o poder para te dar uma nova vida a partir de hoje, amém? Essa é uma lição importante. 2 lições desse texto aqui para a gente. A primeira lição é preciso humildade para ir até o Senhor consciente da própria necessidade de cura. E ninguém que esteja ensoberbecido, envaidecido, ninguém que tenha um juízo de si mesmo elevado demais, esteja com a bola cheia, um peito estufado, vai obter do Senhor a cura. Essas pessoas são como aquele fariseu que se aproxima, para orar junto com o publicano, e ele bate no peito, e ele se orgulha de jejuar 2 vezes por semana, de dar o dízimo de tudo que ganhava, do quanto ele era bom, e ele começa a se exaltar na oração dele. Essas pessoas não se quebrantam, não se humilham, e aí elas também não experimentam, elas estão comprimindo Jesus e nada está acontecendo. Mas o publicano chegou diante de Jesus, batendo no peito e se humilhando, e nem conseguia levantar a cabeça de tanta vergonha que ele tinha. E Jesus fala que foi esse publicano, esse sujeito socialmente mal visto, que é a pessoa que desce justificado para sua casa. Porque a cura que Deus quer operar em nós, vícios, hábitos, pecados e coisas que estão drenando a nossa vida, que estão fazendo a gente jorrar sangue, que estão causando uma verdadeira hemorragia espiritual na gente, essas coisas precisam ser tratadas e enfrentadas. O problema é que a gente vai achando que pode dar um jeito, que a situação está sob controle, e o que acontece? Nada muda, não pode dar jeito. Tem que apresentar diante do Senhor, tem que chegar a Ele com o coração quebrantado, humilde. Aquela mulher já tinha 12 anos sofrendo daquela doença. E diz o texto que aquele sofrimento já se prolongava e já havia custado todos os seus recursos. Ela tinha gasto dinheiro com os melhores médicos da época. Alguns médicos de hoje arriscariam dizer que o diagnóstico dela é de uma doença chamada metrorragia, que é uma hemorragia uterina fora do período menstrual. E aquela mulher então sofria, já tinha 12 anos, não era pouco tempo. Aquilo estava esgotando a esperança dela, e como diz Provérbios, a esperança que se adia adoece o coração. E ela já estava se sentindo esgotada. O Talmud tinha 11 formas de cura para a hemorragia. Ela já tinha se submetido a todo o processo que os judeus
colocavam, e ela continuava batalhando, e procurava médico, e gastava mais dinheiro, e tinha um especialista na outra cidade, ela ia. E o que o texto diz? Que o que acontecia com ela era que ela só piorava, nada melhorava. E aí, ela ficou pobre, cada vez mais enferma, de modo que ela já não tinha mais nada. A única coisa que ela tinha era Jesus diante de si. E aí o princípio que o apóstolo Paulo enuncia, não é? Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu me deparo com a minha impotência, com a minha incapacidade, com o meu esgotamento, com a minha falência moral, com a minha pequenez, aí eu entendo quem é o Deus diante de quem eu estou. E aquela mulher então tinha os seus sonhos destruídos, seu ventre, em vez de ser o lugar onde a vida brota, havia se tornado o lugar onde a vida é drenada e ela perdia vida cada vez mais, e a vida dela havia se tornado um deserto de morte. E ela experimentava segregações. Se ela fosse casada, ela não podia ter relações com o marido, porque aquilo tornaria o marido impuro na lei. Se ela não tinha marido, ela nunca poderia se casar, por causa da mesma razão. Sofria uma segregação religiosa. Uma mulher que sofria daquilo não podia frequentar um culto, não podia estar junto num ambiente de culto. Aquela mulher ouve falar no meio desse fundo de poço existencial que o Messias havia encarnado e estava curando pessoas. Diz o texto que ela então começa a ouvir aquilo e ela começa a nutrir no seu próprio coração fé de que aquele era realmente o Senhor da glória. E ela começa a colocar toda a esperança dela no Senhor. Algo diferente começa a brotar no seu coração. Esse Jesus é aquele que vai me curar, porque ele vem da parte de Deus, e aquilo que os homens não são capazes de curar e solucionar, Deus pode. E aí, quando você perde tudo que tem e você só tem a Deus, você descobre que você já tem tudo que precisa. Amém? Essa é uma verdade com a qual a gente tem se deparado. Então, é possível que você hoje esteja vivendo também um deserto existencial, um deserto espiritual, um momento de sequidão, coisa demais drenando as suas forças, e você sinta assim, cara, eu não estou dando conta. Eu já gastei dinheiro, eu já fiz consulta, eu já tratei, eu já busquei de toda forma solução para isso. E você fala, cara, eu estou esgotado. E essa conclusão é maravilhosa, porque agora é só você e o Senhor e a orla da veste dele. E o que ele quer essa noite é que você se aproxime dele com o coração cheio de fé, para tocar a ele, sentir o poder dele fazendo algo novo na sua vida a partir de hoje, amém? Só que para isso é preciso humildade, quebrantamento, é preciso confissão de pecados, é preciso reconhecer onde você tem falhado. A segunda lição: diante de Jesus estamos sempre a um toque da cura que realmente importa. Jesus estava presente ali, o Criador dos céus e da terra estava presente diante dela no meio daquela multidão. E uma vez que era ele quem estava ali, então bastaria tocá-lo. Essa era a convicção dela. Ela sabia que não era só um profeta famoso, ela sabia que não era um grande influência como muitos outros do seu tempo. Ela sabia que era o Filho de Deus encarnado, e ela foi até Jesus crendo nisso. E a pergunta é, será que a gente tem se aproximado de Jesus com essa mesma convicção? Eu não estou diante de um cara bacana, não, eu estou diante do Senhor da glória. Aquela mulher, hoje, veja bem, por que a cura é a que realmente importa? Aquela mulher hoje não está mais viva. 2000 anos atrás, aproximadamente, ela morreu e o corpo dela virou pó. Mas o que a Bíblia garante para a gente é que a gente vai encontrar aquela mulher quando a gente chegar na glória, porque a alma dela está salva. Porque Jesus não só falou, seja livre desse mal, mas ele também disse, a tua fé te salvou. E essa cura para a alma é aquilo que há de mais importante, gente. Não é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que ir para o inferno tendo os 2 olhos? Jesus falou isso.
O que você quer? Ficar saudável, bonitão e ir para o inferno? Não! Que valor é esse que a saúde tem acima da salvação eterna, de uma vida eternamente com Deus em glória? Ou seja, por mais que Deus tenha criado a vida biológica e ela tem uma importância, e Deus está sim preocupado com o nosso bem-estar, existe uma cura e um toque que Deus faz na alma que traz salvação, que é muito mais importante. Então, se a gente está diante de Jesus, a gente está diante daquele que tem todo o poder, e se a gente tocar nele, a gente pode não só obter cura física, que é temporária, mas obter a cura da alma, para a salvação eterna. Amém, irmãos? E aí podem ter pessoas aqui que não deram esse passo ainda. E essa é uma oportunidade de você se aproximar de Jesus assim, se aproximar de Jesus como alguém que sabe que precisa ter um encontro com o Criador, com Deus verdadeiro, e você se render a Ele. Nossos problemas, que a gente encara muitas vezes como um grande estorvo, podem ser, na verdade, grandes oportunidades que Deus está nos dando, de quebrantados e humilhados, nos aproximarmos dEle e obtermos dEle a cura que realmente importa. E ela então se aproxima. Quando a gente toca as vestes de Jesus também, nosso coração se enche de esperança. E aí Jesus fala assim: quem me tocou as vestes? O que aconteceu? Como assim quem me tocou as vestes, não é? Ele percebeu que alguém com o coração encharcado de fé e esperança havia tocado ele. Naquele momento ela recebe 3 curas. A cura física da doença que ela tinha, mas ela recebe também a cura emocional. Jesus se volta para ela e fala assim: filha, tem bom ânimo, anime-se. Ele restaura a identidade dela como alguém que foi adotada como filha de Deus e fala para ela: tem bom ânimo, anime-se. Deixe que seu coração se alegre com o fato de que você agora está na minha presença, na presença do seu Senhor. E a cura espiritual, a tua fé te salvou. Há uma cura completa, gente. Nem sempre essa cura completa acontece de uma forma instantânea. No caso dela aconteceu assim, e eu creio que alguns aqui tenham experimentado isso também. Mas há algumas pessoas que precisam se submeter a processos não tão curtos assim para serem curados. Deus trata com a gente ao longo do tempo também. Quanta coisa nesse tempo todo de convertido que eu tenho, que Deus está tratando até hoje. O que não pode acontecer na minha e na sua vida é estagnação, é conformidade, é virar multidão, que comprime Jesus e não sente nada mais, porque Jesus se tornou uma figura comum. Não! Eu preciso, toda vez que me aproximo dele, sair desse encontro um pouco mais parecido com ele. Amém? Então, faça do tocar o Senhor o seu maior objetivo de vida. Aquele era o maior objetivo de vida daquela mulher. Agostinho de Hipona cunhou uma frase falando sobre esse texto, que ele diz assim: uma multidão o aperta, mas só essa mulher o toca. A multidão apertava ele, mas só aquela mulher. Aquilo que a multidão fazia não era toque. O toque é algo especial, é algo que pode trazer cura. Então, o toque que faz diferença é o toque da fé. E aquela mulher tocou Jesus com fé. E você também hoje pode ter fé para tocar em Jesus e se deixar tocar por Ele, porque o poder dele emanou naquele momento de Jesus, né? Estar em contato real com Jesus precisa ser o nosso grande anseio, nosso grande desejo. Toda vez que a gente se encontra, toda vez que a gente busca Deus, a gente precisa se render a Ele. Não orar mecanicamente, não louvar mecanicamente, mas sempre se deixar deslumbrar, deixar que o Espírito Santo nos torne deslumbrados com aquilo que Ele está falando no nosso coração. Aqueles que tocam em Jesus são conhecidos por Ele. Quem tocou nas vestes? Quando Deus percebe fé, Ele quer saber quem é essa pessoa. Ele sempre sabe, mas quando Ele discerne fé no nosso coração, Ele se envolve com a gente. Entende a diferença? Aquelas pessoas ali, a multidão, sequer sabia o nome dela e não estava preocupado em saber o nome dela, mas Jesus quer saber quem é ela.
Você pode ser uma pessoa estranha para a multidão, um anônimo, mas não para Jesus. Ele sempre sabe quem você é. Se muitos sequer sabem o seu nome, Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida, para você viver com Ele eternamente em glória. Então, essa é a segunda lição, algumas aplicações para a gente aqui. Identifique aquilo que tem drenado a sua vida. No caso da mulher, havia o fluxo hemorrágico, uma coisa que drenava a vida física, era uma coisa visível. Só que isso aqui é uma metáfora de coisas que podem também ser verdadeiros fluxos hemorrágicos na nossa vida. O pecado sempre é um fluxo hemorrágico na nossa vida, sempre drena a nossa vida. Pecados não confessados têm um poder de acabar com a nossa vida. Orgulho, gente, que coisa terrível. Quantos casamentos são destruídos por causa do orgulho, por falta de humildade. Porque a gente, ao invés de enfrentar, decidiu varrer para debaixo do tapete, fazer vista grossa, e aquilo vai drenando a gente. Mas a gente pode também identificar o problema, e como aquela mulher batalhadora, cheia de fé no coração, ir em busca da solução e ir no lugar certo. Porque no tempo certo Deus vai agir. Pode demorar 1 ano, 5 anos ou 12 anos, como no caso dela, mas a cura vai brotar da parte do Senhor. Amém? Para aqueles que perseverarem, aquele que perseverar até o fim será salvo, não é? Segunda aplicação, humilhe-se diante do único que pode estancar o mal. Se é verdade que existe um mal inerente a todo ser humano, a natureza pecaminosa que está impregnada em nós, a palavra garante para a gente que a gente hoje é chamado a viver segundo a lei do Espírito da vida que está nos nossos membros. A lei que Jesus conquistou por nós, na obra dele na cruz, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E o próprio Jesus, em João 7, ele fala assim: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem nele. O que Jesus está explicando aqui? Gente, vocês já passaram pelo Pentecostes. Vocês já nasceram de novo, vocês têm o Espírito Santo. Se vocês têm o Espírito Santo, vocês não podem ser gente que se conforma com a vida sendo drenada. Vocês têm que ser gente que buscam uma vida de cujo interior flui um rio de águas vivas. Amém, irmãos? Não pode ser diferente na nossa vida. O Espírito está aí presente, já veio. Mas a gente precisa se apropriar pela fé da cura, da purificação, da santificação, da libertação das correntes do pecado que aprisiona a gente, que cega a gente. A gente precisa ir até Jesus ávido, crendo que Ele pode sim colocar a gente vivendo uma nova existência, uma vida muito além daquilo que a gente um dia sonhou, como a gente cantou, uma vida muito melhor. E a terceira aplicação, nas palavras de Jesus: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz e fique livre desse mal. Aí sim é uma aplicação de apropriação pela fé. A palavra de Jesus é uma palavra positiva de libertação, de cura, de eu me apropriar de uma nova realidade, de começar a me enxergar não mais como aquela pessoa doente que fica o tempo todo buscando soluções fora de Deus para as coisas que só Deus tem solução. No caso dela havia uma doença física, mas a medicina hoje fala em doenças psicossomáticas, que são doenças que, por causa de problemas emocionais, a pessoa começa a desenvolver gastrite, entre muitos outros. E eu pesquisei esse tipo de hemorragia que ela tinha, pode sim ter fundo emocional. Pode sim ser uma doença psicossomática. Não estou generalizando, isso é uma exceção, mas pode acontecer. É possível que o problema físico dela tivesse relação com o problema da alma. É possível que a gente até adoeça fisicamente, mas a verdade é que a cura da nossa alma é aquilo que realmente preocupa mais a Deus. O quanto o nosso coração está cheio de fé. Eu conheço gente que está fisicamente enferma,
mas está com o coração transbordando de fé. Está falando, Senhor, pode vir me buscar a hora que quiser, eis-me aqui, eu estou aqui para ser levado pelo Senhor, para cumprir o seu propósito para a minha vida aqui nesse mundo, pelo tempo que o Senhor determinar. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Para algumas pessoas vai ser levado mesmo pelo Senhor, e amém. Se o Senhor determinar assim, eu estou nas mãos dEle. Mas, se não for o caso também, eu vou continuar esperando nele o tempo que for necessário, até que a cura brote, porque eu creio nele, porque eu sei que quem está diante de mim não é um grande profeta que está passando e cativando multidões só, é mais do que isso, é o próprio Senhor da história, é aquele que morreu por mim numa cruz para me redimir, amém? A gente crê assim e a gente precisa se apropriar pela fé de certas curas, de certas coisas que Deus já não quer mais que continuem drenando a nossa vida. Eu quero colocar junto com você agora, aí no seu coração, você coloca diante de Deus aquilo que você sabe que precisa apresentar diante dEle, e a gente vai orar por isso antes de passar o momento da ceia. Senhor querido, queremos te bendizer por um texto que traz um relato tão lindo, tão marcante, de alguém que teve um encontro real contigo, alguém cuja fé fez toda a diferença na vida dela. Essa mulher que batalhou até encontrar no Senhor a cura. E nós, Senhor, não queremos estar no grupo dos conformados, no grupo da multidão que te comprime sem te sentir. A gente quer ser, Pai, como essa mulher de fé que, onde o Senhor estava presente, ela sentia a tua presença e se deixava sentir. Essa mulher sobre quem o Senhor quis saber, que o Senhor quis conhecer pessoalmente, porque era uma mulher que cria no Senhor, como nós devemos aprender a crer. Senhor, a gente quer te pedir que o Senhor venha nos dar poder e graça para renunciar a tudo aquilo que pode estar drenando a tua vida, a vida de Deus em nós, a vida abundante, a vida cheia de vigor, cheia de vitalidade. Senhor, vem nos quebrantar, Senhor, vem nos humilhar na tua presença, nos aperfeiçoar, para que do nosso interior fluam rios de água viva, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Faz assim conosco, Senhor. Amém, Pai.